O gesto artístico é esse gesto de criação infinita a partir das mínimas coisas. É esse pequeno copo que contém um mar, que contém um infinito. Há sempre um copo de mar para um homem navegar. A arte contemporânea é aquela que importa para o momento que estamos vivendo. E nesse sentido, eu acho que a arte contemporânea pode ser inclusive algo que foi feito há 100 anos atrás, ou 80 anos atrás, mas que é capaz de nos falar do mundo de hoje de uma maneira significativa. É preciso não ter medo de questionar, inclusive, se isto é arte, se isso que está dentro do museu é arte, ou se aquilo, na verdade, aquilo que está fora do museu é que deveria ser arte. Não necessariamente, quando a gente pensa em arte hoje, a gente precisa pensar em artes visuais. A gente pode pensar também que a arte ela usa outras linguagens para se expressar. O corpo, a voz. Então, esses espaços podem ser ocupados por diversas linguagens da arte. Lembrando Dante Alighieri, no caso, que explicava a imaginação como um lugar que chove dentro. Quer dizer, a ideia do que é a imaginação. A imaginação é um campo que ele vai brotar, que ele vai fertilizar, se ele tiver quem o semeie. E nós, somos campos semeados. E desde que nós não sejamos áridos, alguma coisa brotará dentro dele. O dito, não dito e interdito é um terreiro que fica do lado de fora, é o mais público dos terreiros, porque ele é uma espécie de uma tribuna também, não é? Ele é o lugar da fala, é o lugar onde você pode dizer o que você quiser. Nele ocorrerão algumas manifestações para as quais se prevê grande público. Ele vem de um dado fundamental no campo da discussão entre arte e política, que é o problema da linguagem, que é o que se fala e o que não se fala, e o que não se pode falar. O dito, não dito, o interdito, discutindo sobre a linguagem, tem esse nome em homenagem ao Guimarães Rosa, por causa do conto Miguelim, onde o Miguelim é um garotinho que tem um irmão, e esse irmão que morre, inclusive, é o dito. O nome era cuidadosamente escolhido. O Miguelim tem alguma coisa de arcanjo, de um pequeno anjo, mas o dito é o da boa palavra, é o benedito, é o da bênção. Então tudo que ele falava estava dito. Nesse uso da palavra, existe um artista como, por exemplo, Nuno Ramos, o trabalho dele. Tem um vigor, uma potência, uma proliferação, é meio incontrolável. Fará para a Bienal uma grande instalação que ocupará o espaço central do prédio, aquele grande vão. E neste grande vão ele colocará um trabalho feito com uma terra compactada, escura. São as construções monumentais, como se fossem umas torres. Algo relacionado com arquitetura. Com caixas de som, e nessas caixas de som haverá música, bandeira branca. E ele colocará uns urubus. Esses urubus vivos estarão nesse grande ambiente. Porque ele vai sinalizar um outro Brasil, que é o que ele está interessado. Existe o Brasil do suor, existe o Brasil do samba, existe um Brasil Jorge Amado, existe um Brasil do café, do futebol, da alegria. Mas existe um Brasil triste. E o Nuno, no caso, ele está apontando para este outro mundo. Por exemplo, não apenas. O Paulo Bruschi, ele uma vez se tranca numa vitrine de uma loja com uma placa escrito o que é arte e para que serve. O artista diz. Ele diz o que todo mundo diz, só que o modo como ele diz é diferente. E aí, neste momento, a palavra se renova. O Paulo Bruschi é um artista pernambucano e ele foi um desses casos isolados e que organizou uma obra estupenda, variada. Ela é notável por diversos aspectos, entre eles o fato de ser eminentemente conceitual, vale dizer, ideias.
Longe daqui, aqui mesmo. É o nome de um dos terreiros e é um dos temas que nos ajuda a organizar as obras na exposição, que trata da questão da utopia, a questão de criar aquilo que ainda não existe, aquilo que às vezes nem é nomeado, que nem se sabe ao certo o que é. O trabalho do Antônio Dias se dá na pintura, na instalação, no filme, no desenho. Há uma figura que se repete nas obras dele, uma imagem, que é a imagem de um retângulo onde falta sempre alguma coisa. E essa imagem atravessa a obra dele dos anos 60 até hoje. Um dos trabalhos que ele vai apresentando na Bienal de São Paulo, um mastro com a bandeira, que é a bandeira justamente, é uma bandeira vermelha, que é esse retângulo com a falta de um pedaço. E o trabalho chama-se O País Inventado. É o país que se inventa, é o país que se constrói, mas que ainda falta. E o outro trabalho é um diagrama no chão, onde existe uma frase: faça você mesmo, território, liberdade. Ou seja, quase também um chamado, um aviso, enfim, de que o futuro está nas mãos de cada um de nós. No caso da Emily Jacir, que é uma artista palestina, que também reside em Nova York, ou seja, está nesse trânsito constante entre uma nação constituída e outra ainda em processo de constituição, de luta para se constituir, está também dado essa briga, essa luta constante pela utopia de criar um espaço de representação, de criar um espaço, uma nação para um país que ainda não tem essa representação, para um povo que ainda não tem essa representação, que é o povo palestino. A Emily Jacir vai trazer para a Bienal um vídeo e uma escultura, que são articulados, onde ela fala um pouco dessa nostalgia por uma nação que ainda não tem seu território. Quando as pessoas voltam, né, para suas escolas, elas transformam o lugar, porque os pensamentos eles também podem ocupar esses lugares. Acho que a Bienal ela mostra muitos jeitos de se expressar. Isso pode inspirar as pessoas, né? Deixar as pessoas também com vontade. Nossa, eu também posso me colocar, eu também posso ocupar espaços com as minhas ideias, eu também posso agir poeticamente. Existe uma terceira forma de pensar o agrupamento de obras na Bienal, que é a ideia da cidade, as formas de sociabilidade que existem no mundo. A cidade como índice dessas formas de sociabilidade. E nós denominamos essa questão, esse tema, como Eu Sou a Rua. Eu Sou a Rua é justamente foi tirado de uma das crônicas de João do Rio, que foi um dos maiores cronistas da urbanização acelerada do Rio de Janeiro no começo do século XX. Então, esse nome, Eu Sou a Rua, é quase como trazendo, citando essa ambiguidade entre o indivíduo e o coletivo, entre o particular e o geral, entre o privado e o público. Talvez nenhuma obra exemplifique melhor essa questão que a obra da Lígia Pape, que vai estar presente na Bienal. Ela criou uma obra fundamental para a arte contemporânea brasileira, chamada Divisor, que é um grande tecido de cerca de 20 por 20 metros, com centenas de buracos nesse tecido, onde as pessoas são convidadas a entrar, a colocar suas cabeças nesses buracos e a caminhar conjuntamente, todas elas. E aí negociando, sem olhar para os pés dela própria ou dos outros, só olhando suas cabeças, naquele pano que parece um mar, negociar suas vontades individuais de ir para um lado para o outro, com a vontade do coletivo. Cildo Meirelles também é um artista um pouco mais novo do que a Lígia Pape, mas que desde os anos 60 também tem tido uma presença fundamental na arte contemporânea brasileira. A obra de Cildo Meirelles que vai estar na exposição, que é uma obra inédita, é uma obra chamada Abajur, foi feita para a Bienal de São Paulo, e nesse abajur, como se fosse uma lanterna mágica, o visitante vai encontrar uma série de imagens idílicas, como barco, gaivotas, nuvens, o mar, enfim, que estão na memória afetiva de cada um de nós. E ao se aproximar e a ter uma interação com essas imagens, o visitante vai descobrir que por trás disso também há outras coisas, há outras questões. Quando a gente sai da escola e pode ir para outros lugares. Isso já é um conteúdo para ser trabalhado na escola, né? Qual é essa transformação da paisagem. Quando chega na Bienal, daí é como se a gente tivesse uma cidade dentro de outra cidade, porque muitas coisas acontecem
e experiências que são experiências importantes, que são experiências do olhar, experiências estéticas, experiências do diálogo. E essas experiências que acontecem aqui vão ser levadas de novo para a escola. Se essa experiência, de fato, ela é uma experiência que tem sentido, o espaço da escola também vai ser transformado a partir dessas experiências vividas na Bienal. As obras, elas valem por si, elas têm força. E esses terreiros e esses temas, essas plataformas, esses platôs, elas devem servir para estimular e não para resolver. Elas não são explicações de nada, esses terreiros e esses nomes. Esses trabalhos não são explicáveis. Esses trabalhos são trabalhos para você ouvi-los, aprender com eles, aprender a pensar com eles. Eles põem a sua mente para funcionar, põem os seus sentidos, o seu corpo para funcionar. Este elenco de temas, de plataformas, ajuda, de algum modo, você se posicionar e é mais ou menos o que você vai buscar dentro da exposição. Mas, em absoluto, os trabalhos se reduzem a nenhum deles.